Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham na Rádio Legislativa FM 96,7, TV Câmara Pouso Alegre 18.2. Olá, crianças e crianços. Olá, Bravo Juliano, você que está nos acompanhando. Vamos falar baixinho, caso tenha alguém escutando de madrugada. É verdade. Acordar os outros. Isso mesmo. Vamos falar assim, Tem gente que acompanha pelas redes sociais. É Olá isso para aí. você que nos acompanha. Chegamos com as informações de mais um final de semana de futebol. Maravilha, então vamos aos destaques do dia de hoje. Botafogo perde, mas continua com larga vantagem na liderança do Brasileirão. Na parte de baixo da tabela, a briga continua intensa para se manter na Série A. E os consagrados quadros Curiosidades do Esporte, narrações inesquecíveis. Pousão não perde, mas também não jogou. É por isso que está no ar Câmara Esporte. Começaremos falando nesse programa de hoje. Ele voltou. Ele voltou. Antes, Guilherme Medeiros. Voltou, é Semana verdade. passada não estava aqui. Fala oi pras crianças, Guilherme. Oi, crianças. Tudo bem, E né? você falou que ia começar falando de alguma coisa que o Guilherme comentou na hora da chamada, Pouso Alegre. É, Estaríamos aqui falando, né? sim, mas Estaríamos, não jogou, porque não classificou. mas não perdeu. Enquanto o mineiro, que é o Pousão, desceu, teve outro mineiro que subiu pra Série C e disputará a Série C do ano que vem, O maior crianças. mineiro pra Tá em mim festa, São é João o del Rei. que fez gol no final do Mundial. É, lá no São Paulo. São Paulo. Né? Mas tudo bem, Atlético na Série C, meus amigos. O Atlético, ele jogou o segundo jogo contra o Bahia de Feira, lá no Mineirão. Vocês acreditam que foi lá no Mineirão o jogo? Oi, sim, né? Né? A CBF, né? Praticamente obrigou, por causa do VAR, Sim. a jogar no Mineirão. Não no Mineirão, em outro estádio, o Atlético, né? Optou É questão de pelo Mineirão. capacidade de estádio, Também, né? mas tinha Muriaé, Capacidade, tinha outros lugares, né, que poderia jogar. Não em São João del Rei, porque ainda não tem a capacidade técnica e de capacidade de torcida para receber uma quarta de final da Série D. Então, quartas de final. O Atlético perdeu de 1-0, mas tinha ganho de 2-1, e como ele teve a vantagem de classificar em segundo lugar geral, ele conseguiu classificar com esse empate no agregado, meus crianças. Só lembrando, eu tava vendo aqui, São João del Rei, Veja. BH, 3 horas. 3 horas de viagem, isso. Pela 040, Cara, né? Sentido Rio de é Janeiro. como se a gente tivesse ido daqui a Mairiporã, por exemplo, quase. Mais. Né? Daqui até depois São Paulo, porque daqui em Mairiporã, 1h30, 40 mais ou menos. Não, é mais. Não. É, Daqui em Guarulhos é 2 horas. Futebol, né? é verdade. Daqui em Bragança a gente 1 coloca hora. 2 horas. Geografia pra depois, gente. 1h20. Então vai da distância do acelerador, 1h20. do pé no acelerador. Você andando assim, bem tranquilo, 110, 120, você chega daqui em Extrema em 50 minutos, 1 hora, e em Bragança, 1h20. Ah, eu faço a média por Cambuí, que eu vou sempre, 45 minutos. Então, Eu ando devagar, ando mais tranquilo. Depois já porque teve já pressa. tive pressa e Carro nervos. zero também. Bora lá, né? Então vai lá. Vamos falar os confrontos da semifinal, né? Os confrontos da semifinal será o Caxias jogando contra o Ferroviário do Ceará, que classificou, Teve bom. e o Atlético jogar contra a Ferroviária Do São Paulo. Do São Paulo. Exatamente, né? Então essa é a semifinal, Caxias contra a Ferroviária e o Não, Ferroviário e o Atlético jogando contra a Ferroviária. Os 4 classificados para a Série C do ano Pode que vem. dar uma final mineira aí. Se o Ferroviário passar e a Ferroviária passar. Que aí é só trem na final. Então, eu acredito que dê, né? Vamos voltando a falar um pouquinho mais sério nesse programa. Atlético E Caxias, e Caxias. na minha opinião. Já são os 4 normalmente- times que vão subir, né? Normalmente a gente erra tudo. Caxias que ganhou da Portuguesa. Isso, Portuguesa do de Rio. 1-0. Português do Rio. Os resultados ganhou de 1-0 no agregado, né? O Caxias ganhou de 1-0 e ele tinha, deixa eu ver aqui, o jogo da volta das quartas,
E o resultado do primeiro jogo foi 0-0 nas quartas de final. E Mas o não tem segundo problema, 1-0. eu também tinha achado que era Portuguesa de São Paulo. Sério? Na postagem que eu vi. Achei que... você tá sabendo Falei, legal, tô sabendo Juliano. legal Sabe quem da tá lá? Série B. Pará, da Pará? Portuguesa de São Paulo. Portuguesa de São Paulo. Pará, que era do Santos, né? Isso. Jogou bastante tempo no Santos. Pará tem... como que é? Estava no Santos, que jogou com o Libertadores. Barcelona também, Sim, tem né? Libertadores. Jogou no Flamengo também, o Pará? Flamengo, bastante Jogou, tempo. hã? Jogou, Aham. né? Então. Meu É isso cunhado aí, gostava meu. muito, meu cunhado é Flamengo, e gostava de ver o Pará. Falava, Ele pedia pra parar? Pedi pra ele parar. É igual quem criticava o Rodinei também, né? Rodilindo. Hoje ficam as viúvas do Rodinei. Saudades eternas. Saudades eternas do Rodinei. Mas, né, parabéns ao Atlético, que é a grande cidade. O time do ex-técnico Roger, né, saiu, o Atlético conseguiu classificar, não tô falando nada. Né, o Roger conseguiu derrubar 2 times pra Série É D. treinador âncora. Exatamente. Eu acho que ele Afunda leva todo também mundo. pro currículo dele, né? Começando aí como treinador, né? O Roger conseguiu em um ano só cair 2 times, né? Caiu 2 times. Na hora que É você uma for âncora. contratar, afunda todo mundo. É, então. isso? Maravilha. É isso aí, parabéns ao Atlético, parabéns ao Caxias, ao Ferroviário e o Ferroviária. Fica aqui nossa torcida para o Atlético, é claro. Exatamente, o acesso para a Série C, né? E vamos ver se o Atlético, diferente do Pousão hoje, tem um clube, é um clube empresa, né? Não é uma, não sei se é SAF ou empresa, o Atlético. Tem clube empresa. Não é clube Acho que é empresa. clube empresa, né? Tá bem estruturado, eles deram uma reforma boa por fora do estádio, ainda não tem a capacidade. Diferente da Tombense, você viu como é que o estádio da Tombense ficou lindo? Eu gosto aqui dos assuntos aqui desse Câmara Esporte, de Atlético, nós vamos pra Tombense, de Olha estádio. só. Então, Só pra curiosidade, Curiosidade. São João del Rei, 90 mil habitantes. 90 mil habitantes. Né? Eu achei Menor até que tivesse Pousão. mais. Não. Metade É porque é uma quase, cidade né? uma cidade muito Histórica, histórica, né? né? Então, o recurso também é grande, os empresários, né, abraçaram o time também, o prefeito abraçou o time também. E eles estão conseguindo belas campanhas no futebol mineiro, né? E agora no cenário nacional, depois que eles ficaram na Série B, né? Este ano, ano passado, classificaram para este ano, né? Que eles ficaram entre os 4 primeiros do Mineiro do ano passado, por isso que ele classificou para a Série B deste ano. Ano que vem disputará a Série C, meus amigos. Correto? E nós AD. AD. Que faça uma boa campanha, né? Disputaremos algo. Não, com certeza. Disputaremos algo. O Náutico, por exemplo, o Santa Cruz, por exemplo, não disputará nada nacionalmente ano que vem. Santa Cruz, que já foi time de Série A, né? O time, lembra aquele time do Grafite? Quem que era o outro? Keno? Lembra? E tinha o Liedson também. Eu acho que era que jogava. Não, acho que o Liedson não. Liedson não. O time da Cobra Coral. Não, o Náutico Coral. não. O Náutico disputou a Série Santa C. Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, né? Santa Cruz. Santa Cruz. Você tinha falado do Náutico antes, né? Não, ele Eu confundiu. corrigi. Mas ele corrigiu. Na hora eu eu fiquei pensando Eu aqui. falei falei, Náutico, depois não, Santa Cruz. Ah, então beleza, certo. Beleza? Então, ele Mas eu caiu a lembro que eu segunda-feira. tinha o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro 2006 e Olha tinha só. Santa Cruz lá na Série A. Cobra Coral, Cobra Coral. E eu lembro que até o. Uma camisa linda ainda, E o inclusive. grafite tinha saído do Wolfsburg Wolfsburg. muito bem e veio pro Santa Cruz jogando muito bem. O Keno jogando muito bem. Keno, Foi de lá que ele destacou o Keno, né? Sim, sim. O grafite Então- também começou por sacanagem. É. O É grafite isso aí. hoje está desapontado. Não, o grafite hoje é DJ, não é mais comentarista, sabia? É DJ? Agora é DJ. Não DJ teremos grafite. mais o grafite mais como Ele era comentarista. um bom comentarista, eu Era um gostava. bom. Aquela risada dele, então. Exatamente. Desse estilo. Parabéns, Atlético. Parabéns. Parabéns. Sucesso na sua nova trajetória no ano que vem na Série C. Queridos, bora que bora? Vamos subir o degrau de C para A. Série A. Meus amigos, o Fogão perdeu em casa a primeira. Acabou o gás. Lá no tapetinho. Acabou o gás do fogão. E perdeu justo pro Flamengo, seu arquirrival. Nós já perguntamos aqui, né? Quem vai conseguir parar o Botafogo no tapetinho, Conseguiu. em casa? Justamente o Quem Flamengo. conseguiu parar o Botafogo chama-se Bruno Henrique. Jogou muito. Jogou demais, hein? Jogou Na muito. minha opinião, foi o Flamengo, o único desafogo que o Flamengo teve, a criatividade que o Flamengo tinha no jogo era com o Bruno Henrique. O Flamengo marcou muito bem. O Flamengo marcou ali o time do Botafogo, que normalmente o Botafogo ele não propõe o jogo. Você pode perceber que os maioria dos gols do Botafogo tudo em contra-ataque. É muito difícil o Botafogo propor o jogo. Então, o Flamengo, o que ele fez? Recuou, meteu 3 volantão lá
né, jogando o Pulga jogando muito bem, Bruno Henrique jogando muito bem, e a zaga do Flamengo com o Fabrício Bruno e como é que chama o outro lá? O Léo Pereira jogou muita bola. Bem. O Fabrício Bruno também. Então o Flamengo praticamente dominou o jogo. O Botafogo teve alguns lampejos, vamos dizer assim. E o Sampaoli sobre armar taticamente o Flamengo contra o Botafogo. Foi o Sampaoli que, né, vivia ali uma expectativa de repente do Flamengo perder e ele ter possibilidade de cair, né? Tá do todo Flamengo. mundo torcendo por isso, eu acho, né? Por fim, quem colocou o cargo de disposição depois do jogo? Eu torço pra que ele caia assim, mas volte Vitor Pereira. Mas quem quase caiu foi o Bruno Lage, que colocou inclusive o cargo de disposição. Queimou no golpe. Queimou no golpe. Porque diz ele que estava tendo uma pressão interna para vencer o clássico, isso é normal. Aqui no Brasil você tem a pressão. O time pode ser o pior tá na Série B, igual o Cruzeiro estava, jogou contra o Atlético e ganhou do Atlético, o Cruzeiro na Série B e o Atlético na Série A, então a pressão é muito grande. Pressão em vencer, né, clássicos. E ele pôs à disposição. Eu tô achando que ele tá vendo que a vaca tá indo pro brejo, viu? Será? Vai ter esse tempinho agora, né? Que a gente vai ter uma parada aí de uns 10 dias do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada só na outra quinta-feira. 15 dias, quase. A quarta começa, né? Quarta-feira e quinta. Dia 13. Isso. Aí a gente vai ver. Pô, vamos repassar, depois eu vou dar aqui a próxima rodada. Quem que o Botafogo vai pegar? Vai pegar o time forte. A expectativa de resultado também. Será que é o Corinthians? Não. Ou depois que é o Corinthians, né? Depois que é o Corinthians. Vai pegar o Atlético Mineiro, depois o Corinthians. E depois eu acho que pega o Vasco. A sequência boa. Sequência do Campeonato Brasileiro, nunca. Não sei se tá boa, né? Não sei se tá mais difícil pro Botafogo ou pro Corinthians mesmo. Exatamente. Vamos dar-lhe? Vamos. Os resultados no sábado, Guilherme e Juliano. 1-1, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, um jogo movimentado. Né, o Vitor Roque, pra variar, fez mais um gol. É o Atlético, né? Na verdade, Atlético. Tem o H. Como é que é? Atlético. Dá um negócio aqui na trava a língua. 1-1 esse jogo, um jogo morno. Mas não foi tão morno igual o Goiás e Internacional. Nossa, aqui é... Que foi um jogo morno, um jogo que o Ener Valencia quase fez um gol com o Tadeu fazendo uma defesa sensacional. Mas foi uma pichotada dos zagueiros, deu um chutão pra cima, a bola em vez de ir pra... Eu não entendo, com todo respeito ao Goiás, o que o Tadeu tá fazendo lá ainda. Não é possível que ninguém conseguiu o Cruzeiro lá. Buscando goleiro, depois que o Fábio, né, foi pro Fluminense e tudo. Eu falei, gente, tem o Tadeu lá do Goiás. Ele tá lá. O Goiás, naturalmente, sempre fez bons goleiros, né? Sim, o Arley... Tinha mais outro lá, esqueci o nome dele aqui, que foi pro Inter também depois, né? E foi pro Curitiba também. Não, o Klemer? Não, o Klemer não. O Klemer acho que já veio o Klemer é do Internacional mesmo, né? Do Internacional e eu acho que Flamengo também, né? Mas, assim, grandes goleiros o Goiás. E o Flamengo ganhou de 2-1 do Botafogo. E já no domingo, 2-0 pro Grêmio em cima do Cuiabá. Pra gente, aqui nós que estamos na parte de baixo da tabela, foi sensacional esse resultado pra gente. A teoria do Cuiabá, que tava voando e tal, não sei o que, o Davidson foi num programa esportivo e revelou umas táticas do time. Acabou. O time só começou a perder. É verdade. Então, mais um 2-0, viu? Mais um 2-0 e o Grêmio embalando, né? O Grêmio em 2 vitórias. Gol do Pistoleiro. Mais um gol do Pistoleiro. Agora o Luiz que não fica o ano que vem. Mas isso todo mundo já sabia. Porque o Renato tava falando, gente, não sei por que vocês estão iludidos com isso não tinha 2 milhões por mês é dinheiro. 2 milhões né, e 200. E 200? Mas aí é dinheiro, né? Com luvas, com marketing, né? Direito de imagem. O Luiz Soares teve um lance lá, que ele recebe a bola, ele deu um lençol no jogador, dominou, bateu, só que foi em cima do goleiro. Ia ser um golaço. Gol de placa. Ia ser um gol de placa. Ele é diferenciado, não adianta. Diferenciado. Tem alguns jogadores que a gente vem... Ele sem menos um joelho. Vindo da Europa, é o caso do Lucas, do São Paulo, do Soares. Sim. É diferente. É diferente, não adianta. E o Fluminense, né? Um gol no finalzinho. Um gol do Diogo Barbosa de direita, lateral de esquerda, fez um gol de direita lá em Volta Redonda contra o Fortaleza. O Fortaleza estava empolgado, né? Isso. Embalado.
goleadas por cima de goleadas, né? Tinha classificado em cima do América no meio da semana da Sul-Americana. Tava embalado, mas perdeu pro Fluminense, que agora deixa uma pausa com o seu técnico, né? O Diniz acabou o jogo, já pegou já o avião pra ir lá pro Mangueirão, né? Onde vai ser... Bomba! Fluminense está sem técnico. Olha só. Essa foi horrível, mas tudo bem. E o clássico, Juliano? Jogaço. Clássico, Juliano. Corinthians e Palmeiras. Jogo movimentado, né, Juliano? Um dos piores da rodada. Jogo de 2 lances. Eu vi mesmo. 2 lances. Dizem que o jogo foi bem xoxo. Foi um jogo ruim. Aquele jogo que vai todo mundo pra frente prever. Vamos ver Corinthians e Palmeiras. É Brasileirão, é o Corinthians precisando sair da zona desconfortável Palmeiras ali. Já Palmeiras que o Botafogo tentando alcançar ali o Botafogo de alguma forma. Jogo ruim tecnicamente. O Corinthians sem coletividade nenhuma. Eu acho, não sei não. Enquanto isso, o professor só dá pancada na coletiva, né? Dá pancada, mas ele tem que arrumar o time, porque tá complicado. Tá complicado, o time não tem coletividade. Parece que é um catado ali. Acabou o gás. E o jogo se resume, Bravo, em 2 lances. No primeiro tempo, numa jogada em que o Yuri Alberto saiu na cara do Everton, só deu aquele passinho de lado pro Maicon e falou: toma, faz o gol. Bateu, o Everton defendeu. De pé. Mal também, né? Bateu mal. E aos 47 do segundo tempo, no apagar das luzes, o Hendrick puxou a bola do meio campo, sofreu uma falta feia, que você vai falar depois, eu sei. Sim. E deu aquele passe também pro gol, esqueci o nome do atacante agora ali, que bate, mas ele bateu meio lascado e o Cássio pegou. O Cracácio estava Quem? lá. Cracácio. O Cássio não adianta, né? Na hora de salvar ali, foi o cara do jogo. Tanto que a equipe de transmissão do futebol já tinha elegido, né, o melhor em campo. Falando, não, depois dessa defesa é o Cássio. 47 minutos. Não tem como, né? Foram os 2 únicos lances, assim, de perigo, de fato, do jogo. Mas apesar daquele lance em 2012, eu gosto muito do Cássio, cara. Ele é um... Pra mim foi defesa do Cássio e não um erro do Diego Souza. Do Diego Souza, é verdade. Então, mas eu teria tudo naquele momento pra não gostar do Corinthians, do Cássio, mas não tem nada contra. Inclusive, eu acho ele um senhor goleiro. Você sabe que a hora... Eu acho que comentei aqui já. O Diego Souza, quando ele pega aquela bola lá na Libertadores de 2012, que o Alessandro erra a batida de falta, foi o tempo de um rodeio. 8 segundos. Foi o tempo que o Diego Souza teve para atravessar o campo e escolher o que ele ia fazer. E ele bateu rasteiro, né? Poderia bater batido. Ele deu o azar que o Cássio é muito alto. Se fosse um goleiro menor... E o Cássio não saiu nele. Ele saiu até numa parte, parou ali e ficou fechando. Tampou o ângulo, né? Ele deu o azar que o Cássio tem mais de 1,90 m. Arrebentou o Diego Souza, né? E eu falei que era o 4º jogo do Cássio, né? Os corintianos nem ainda tinham guardado certinho o nome do Cássio ainda. Estava estreando. E por esse jogo ser em São Paulo, teria São Paulo e Curitiba também. Só que as forças de segurança de São Paulo pediram para um dos 2 jogos serem remarcados. E então foi o do São Paulo que foi remarcado para o dia 27 de setembro. Fechar esse jogo aqui, final do mês. Pra gente fechar esse Corinthians e Palmeiras, eu queria que... Assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas as imagens falam por si só. Que lance maldoso do Michael. Maldoso mesmo. Ridículo. Maldoso. E alguns torcedores falando: nossa, isso aí, vai Corinthians, que não sei o quê. E se fosse ao contrário, ia acontecer também, se fosse do Palmeiras. Então, torcedores, o cara poderia ter perdido a carreira dele. Ele tem 16 ou 17 anos? 17 anos, moleque... Vendido pro Real Madrid. Aconteceu isso com o Judivan, que era um atacante do Cruzeiro, que ele era o artilheiro da base. Ele tinha feito 200 e tantos gols na base do Cruzeiro. Ele foi para um pré-olímpico, até esse zagueiro que está no Atlético hoje, estrangeiro, uruguaio, eu acho, paraguaio. Deu uma entrada criminosa desse estilo, ele perdeu todos os ligamentos, teve que fazer, ele nunca mais jogou a mesma coisa. Olha só. O cara poderia, porque ele foi na maldade, porque ele foi no alto e no meio do joelho do cara. E o Michael é um cara experiente, né? Não, o cara que jogou na Europa, já jogou fora. Você me desculpa, Michael. Emoção do jogo, não. Você me desculpa, você é um profissional, você não pode acabar com a carreira do seu companheiro de profissão. Você é companheiro de profissão.
a rivalidade existe, Corinthians e Palmeiras, isso é normal, mas não é pra ser coisa fora do futebol. É dentro de campo, mas jogando futebol, não fazendo o que você fez. Tem que pegar firme e tudo, mas sem maldade, né? Porque muito nada diferente justifica. você entrar firme do entrar que firme e fazer maldade. aquilo que ele fez. Isso. Muita gente até falando, isso é um absurdo, você não pode criticar. Eu critico sim, porque você poderia ter acabado com a carreira Não, do jogador. eu como corintiano não tenho, não defendo mais de forma alguma o Michael. Foi maldoso, foi ridícula a jogada e podia ter quebrado a perna do menino. Sim. Ali, será? É igual você falou, né, Bravo? Além dele entrar com o pé alto, ele vem com o segundo pé ainda, fechando numa tesoura, não, né? Poderia ter. Ele bateu em cima e quis finalizar, como diz o outro. Exatamente. A sorte do Ender é que a perna dele que foi atingida não estava no chão. que Não, não se era ele perna de tava apoio. no chão, perna de apoio, era... E ele é forte, né? Ele Porque é muito rápido, né? Você vê que a pancada deu ali e ele não tava com o pé no chão. Foi a sorte ali. difícil, viu? complicado. Nós temos que, assim, pra mim, poderia, assim, até o fim do Campeonato Brasileiro ser banido do campeonato por uma entrada criminosa dessa. Isso eu tava até comentando fora do ar com o Guilherme. Será que vai ter gancho? Vai. grande? Pelo Tem menos que uns ter, 3 né? jogos ele vai ter que Tem tomar. que ter. No Tem que mínimo, tomar. no mínimo. Pode... Só vou citar então, antes da gente passar para outro jogo aqui, um detalhe importante desse Detalhe jogo, pequeno. um detalhe bonito, vamos dizer assim. No intervalo, O Cássio. não, o Moscardo, Moscardo. né, 17 anos, estava dando entrevista quando o repórter anunciou que ele havia sido convocado para a seleção olímpica. Ele não aguentou e começou a chorar. Legal. O sonho dele era a Seleção brasileira. Ele se emocionou mesmo ao vivo. Sim. E Né? tá merecendo, né? Tá, não, tá jogando merecendo. muito. Jogando fino. Eu achei que Está você sendo visto sendo observado pelo Chelsea. Chelsea. Eu achei que você ia falar daquele papagaio, aquela pipa em alguns lugares. Ah, é verdade. Com 51 inscritos, eu achei que você ia Teve falar. também. Teve, também. eu não entendi, falei, mas espera aí, a pipa tá caindo no campo e parou o jogo. Né? Na verdade é por causa da linha. né? Não, qualquer tipo de objeto voador, Voador, que não pode. adentre. E já sabendo disso, né, a torcida corintiana jogou o 51, referente ao Mundial de 51. O Palmeiras só que fala que tem, mas... Só que é a logomarca da cachaça 51. Isso. Entendeu? Então isso é zoeira. No Isso é clássico é zoeira. legal, pá. Mas fazer o que o Assim rapaz como fez. já teve o Corinthians na Sim, Série B, o sim. quase caindo e o fantasma voando A no zoeira, estádio. Isso aí. zoeira é essa. Isso aí é A zoeira. é essa. O Vasco, por exemplo, gritou Arerê, o Cruzeiro vai jogar a Série B no outro ano, caiu. E aí, ó. Esse só o que nome beleza. disso é karma. Karma, né? Então, A Caldense também zoou o Pouso Pouso Alegre Alegre. no finalzinho do jogo. O Pouso Alegre perdeu lá o ano Exatamente. passado, vai jogar a Série B. Eles Caiu. acabaram caindo. mas eu falei do acontece, Vasco, né? só pra dar um gancho, porque o Vascão não perdeu, velho. Não perdeu. Isso. Mas também não ganhou. Também Não ganhou por causa do próprio Vasco. Resultado ruim pros Você dois. fala isso desde o início do ano, velho. Não, que o mas é Vasco- por causa do Jair, né? Por que que Pelo amor de Deus, cara. Perdeu. Assim, o jogo não foi bom. O Bahia dominou o primeiro tempo, tanto que foi 1-0 no primeiro tempo, e o Vasco voltou melhor com as substituições no segundo tempo, tanto que fez o gol. Verrete ou Beguete ou o quê? Verrete. Ele mesmo lá. É verdade. Verrete. Que cara lá. Tanto que fez. O Marlon Gomes entrou no segundo tempo, né? Mudou-lhe o meio-campo do Vasco, sofreu o pênalti. Bom, o E o- Marlon Gomes no banco é complicado, né? O moleque destrói, né? Ele só joga muito bem mesmo na seleção sub-20, né? No lá no Vasco, Vasco tem não jogado. é aquela coisa, não. O Verrete fez o gol e depois quem estreou também foi o Paê, né? Quebrou aquele gelo de estrear no segundo tempo, tanto que ele deixou o Jair na cara do gol, ele podia ter sido fominha, deixou o Jair na cara do gol e o Jair chutou pra fora. Então, Rasteiro, mas rasteiro, tirou muito do goleiro, tirou né? muito. Podia ter sido 2-1. Poderia ter sido 1-0 pro Cruzeiro também, depois nós vamos comentar isso. lance. Poderia, né? Fala Esse poderia, É né? difícil. No futebol não tem C. Mas se o Diego Souza tivesse feito aquele gol, o Corinthians talvez não tivesse Mundial. Não teria tivesse Gangnam Style Libertadores hoje, até talvez. hoje. Já pensou? Poderia não ter Gangnam Style. Olha pra você ver que coisa, né? Mas, infelizmente, apesar do futebol não tão bonito, né, o jogo também foi marcado por um lance contemplado pelo Jair também, que ele deu uma cotovelada Ele tava carregando a bola, o cara veio pro lado. Ele não virou a cabeça, mas pela visão periférica dá pra você ver que foi a maldade. Ele deu uma cotovelada, mas bem servida mesmo. Pegou aqui meio que no pescoço, na bochecha do jogador. O VAR chamou.
E o árbitro corretamente... Finalzinho do jogo, né? Finalzinho do jogo, corretamente. Eu acho que já tava 49 do segundo tempo. Corretamente, cartão vermelho. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o Jair, ele tinha tudo pra ser um dos líderes técnicos do Vasco O Jair, ano, ele mas e o Alan psicológico dele, do eu acho Atlético que não... eram os donos do meio de campo do Atlético, campeão brasileiro. Então, no Campeonato Carioca, o Jair jogou muito bem, mas tá caindo. Não sei se é problema psicológico, problema físico. Só sei que não joga o próximo jogo devido a essa cotovelada. Isso se não pegar gancho também, porque se assistindo as imagens ali, pelo próprio movimento, você vê que é maldade. É algo que não tem como passar Tem pano. que levar gancho mesmo, é difícil. Mas... Outra briga lá embaixo, Guilherme, Santos e América, América e Santos, e o Santos perdeu mais uma. E o América ganhou mais outra. E o América até que um enfim ganhou outra. E o América vai... Horário... foi remarcado, né, aquele jogo da primeira rodada entre Vasco e América agora pro final de setembro. Sim. Horário ruim, né? Que época ruim que remarcaram esse jogo, o América embalando. É difícil. Ainda mais agora, o América tá fora de todas as competições, só vai O ficar Vasco com a, também tá. ficar só com a Série A do Brasileirão pra lutar pra não cair, né? Mas o bicho Igualzinho tá nós. pegando. O bicho tá pegando. Quem assistiu o jogo falou, eu vi só um pedacinho, confesso, que foi um jogo onde o Santos não jogou nada. Não, mais uma que vez. mereceu né? perder até demais. Mais uma vez. Então... Mas calma, Santos, que o Cruzeiro é o seu próximo adversário, a sua chance de recuperar no campeonato está aí. O Cruzeiro tá 8 jogos sem 8 vencer. jogos sem vencer, empatou Será? mais uma com o Red Bull Bragantino. Será? Com o Bragantino, um jogo horrível em que o Bragantino estava sem 7 titulares. Nossa! Entendeu? A situação Olha do só. Cruzeiro, né? O Bragantino com o time não fez nada também. Alguns contra-ataques, finalizações horríveis. Os nomes do jogo são os dois goleiros, o Rafael, né? E o Cleiton. Por parte do Red Bull. Eu nem gosto de falar, porque na hora que eu lembro, passa raiva um gol que eu esqueci o nome do menino agora. Errou na cara do gol. Se esse gol aí você achou que ele errou, O do Cruzeiro foi pior. foi pior, porque ainda bateu na trave. Ele tava o gol mesmo, assim, o goleiro já batido. O papagaio deixou ele Isso na daí cara do é gol. Papagaio, aquele que era do Lembrei. do Palmeiras. Lembro. Da base do Palmeiras, então. Esses lances são bons pra deixar o coração do torcedor quentinho, o né? meu pai quase infarta. Primeiro foi o lateral do Cruzeiro, que foi bater o lateral, bateu errado e jogou a bola no campo. Aí Na verdade, teve... a bola escorregou, né? Ele foi bater rápido o lateral, a bola escorregou. E ele não teve na hora assim a chance de percepção, pegar a a bola. malícia de pegar a bola, de atrasar Sim, a não. jogada. Aí o cara do Vasco, do Bragantino já jogou e o Rafael não É foi, lance de conseguiu. vídeo cacetado. Cacetado. Pra você ver, a fase não é boa, o Cruzeiro sem técnico. E Dizem começou que- bem, né? Começou bem, mas você lembra que eu falava que, gente, pode ficar tranquilo que isso não é o Cruzeiro, não vai acontecer. E tá brigando pra não cair. Está brigando pra não cair, como Corinthians, Vasco aqui. Nossa bancada é osso, viu, gente? Tá osso, né? É a bancada do sucesso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre as chances de cair, de não cair, né, Juliana? Isso saiu uma estatística hoje. Vamos passar né? a tabela, que aí a gente fala as chances Beleza. de título. Só lembrando Libertadores, que né? está acontecendo... Não, dia 29, dia 27 do 9 já falou, mas só relembrando, São Paulo e Curitiba às 19 horas. Exatamente. Vamos para a tabela de classificação. O Botafogo perdeu a diferença, caiu a diferença de 11 para 10 pontos, né? Com o empate do Palmeiras, então tá com 51 Botafogo em primeiro, Palmeiras 41. Em segundo, Grêmio subindo também junto com o Flamengo, 39 pontos, terceiro e quarto colocado, Fluminense com 38, Red Bull Bragantino com 36 em sexto colocado, esses aí diretamente para Libertas, correto? Os quatro primeiro primeiros. para direto e os dois depois tem aquela pré-Libertadores, né? Sétimo colocado, o Atlético. Atlético Paranaense, Fortaleza em oitavo, 32 pontos. O Atlético Mineiro, 31 pontos em nono. E o Cuiabá, 28 pontos, décimo colocado, Juliano Finamor. Virando a tabela, São Paulo está com menos um jogo, né? Que vai ser disputado contra o Curitiba lá no dia 27, né? Isso, Correto? né? 28 pontos, 11º lugar, Cruzeiro com 26 pontos, 12º, Corinthians 26 pontos, 13º, Internacional 26 pontos, 14º. Rapaz, que bolo. Bololô mesmo. Goiás, né, 25 pontos em 15º e o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento, 22 pontos em 16º. Zona da Degola, Santos 21 pontos, 17º,
O Vasco da Gama, 17 pontos em 18º. O América chegou a 16 pontos, passando o Curitiba em 19º com 16 pontos. E o último, lanterninha, o Coritiba com 14 pontos na 20ª colocação. O Vasco aqui tem um jogo a menos. Se ganhar, chega a 20 pontos e encosta no Santos, né? Deus é bom o tempo todo e nos ouça. Encosta no Santos. Rapidinho, pode passar aqui a próxima rodada? Pode passar, por favor. Que agora tem essa pausa por causa da data, FIFA, o campeonato, né? Aí volta na quarta-feira, às 9h30 da noite. Tem Flamengo e Atlético Paranaense. Lá em Cariacica. Não, como é que fala? Flamengo e Atlético Paranaense. Uhum. Tem também na Maracanã, quarta. Né? Que estão preparando o Maracanã para a final da Copa do Brasil. Inter e São Paulo. Na quinta, Santos e Cruzeiro às 7 da noite. Tá aí, Santos. Fortaleza e Corinthians lá no Castelão. Coritiba e Bahia, os dois ali embaixo, né, na tabela. Curitiba e Bahia, confronto direto. Confronto direto. Red Bull, Bragantino e Grêmio. Cuiabá e América. Palmeiras e Goiás, que vai ser no Allianz Parque. Vasco e Fluminense, clássico, Guilherme. Estamos lutando aí pra ser em São Januário, né? E Atlético Mineiro e Botafogo no sábado às 9 da noite. A rodada vai começar na quarta e terminar no sábado. Eu conto aqui que o Palmeiras passe com facilidade pelo Goiás. Ele vence o Goiás. E o Atlético vai empatar com o Botafogo, cai mais 2 pontos. Tá. Aí vai cair, né? Cado, Aí viu? de 10 para 8 e devagarzinho vai. O Botafogo tem que abrir o olho e parar com essa questão de briga interna. Vamos só ver aqui. Isso vai ser ruim, isso é ruim pro próprio time, né? Sim. O Botafogo, ele pega, olha só, o Atlético fora de casa. Qual dos Atléticos? O Atlético Mineiro. Depois esse é pega normal. na Neoquímica Arena o Corinthians. Também um jogo difícil. E depois recebe em casa o Goiás para dar uma alívio. Mas esses alívios aí que às vezes dá ruim. Depois já volta a jogar com o Fluminense de novo, um clássico. Às vezes você toma um sal de fruta pra dar um alívio, dá mais azia ainda. Pode ser. Estatísticas, Bravo? Estatísticas, meu caro. Chances de título, Juliano Tramon. Saiu a estatística aqui daquele espião tático, né? Isso. Que ele vai e pega todas as questões técnicas dos últimos jogos, os lances, chute a gol. Aí vê a probabilidade de vitória, de empate e derrota de cada clube. E a pontuação atual também, né? E a pontuação atual, que está marcando o Botafogo. Chances de título, 81,7%. Palmeiras, 12,6%. Grêmio, 1,9% e Flamengo, 1,7%. Lembrando que no futebol, estatística, cada jogo muda o percentual. Mas hoje, rodada, né? o Botafogo teria pouco mais aí de 80% de chance de ser campeão. Maravilha. E o Palmeiras, 12%. Se der uma zebra aí no próximo jogo do Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, pode chegar a uns 20% quase. Exatamente. O Palmeiras. Porque cai para, vamos supor, o Palmeiras ganha. Aí cai para 7 pontos. 7 pontos dos 11 que tava. É complicadíssimo. É complicado. Chances de permanecer. Opa, vai lá. Tamo junto. Quer começar que o teu time tá aí. O Cruzeiro tem 90,9% de permanecer na Série A. O Internacional, 80,4%. O Goiás, 67,9%. O Bahia, 62,3%. Santos tem 50,4% de chance de permanecer na Série A. Vascão da Gama, 37%. O América, 19%. E o Coritiba, 9,8% só a chance de permanecer na Série A. Essa é a porcentagem, né, Juliano? Momentânea. E normalmente dá certo. E geralmente é muito difícil fugir raros disso. os casos. Não fala isso. Guilherme. Eu falei há umas 3, 4 rodadas atrás, Guilherme, que o Vasco precisava de conquistar 50% dos pontos que faltavam. Isso. Tá nessa média ou não? Não. Foi uns 3, 4 rodadas aí. Então, o que acontece? Ele ganhou uma. Só que assim, tá progredindo, né? Questão técnica. Ganhou uma. Ganhou do Atlético Mineiro. Perdeu pro Palmeiras, mas podia ter empatado, porque teve não, um mas gol não tem mal podia. anulado. Não, mas teve o gol mal anulado. Não, mal anulado na sua opinião. Na opinião de vários comentaristas. E outros vários comentaristas, opinião ao contrário. Não. E ontem empatou. Godoy falou que foi errado. Eu vi 4 falando. E eu vi 8 falando. O Godoy, o Arnaldo César Choradeira, rapaz, choradeira.
Tá bom. Rapaz, tem que ver o passado que ele teve. Mas depois foi o empate, ontem empate de novo? Não, depois Aí. do Palmeiras já foi o jogo de já ontem. foi o jogo de ontem. 3 jogos, um resultado cada. Então tá 50%. Tem que seguir nessa linha aí. Tá né? 50%. Não pode, É, 50%, porque ali em cima, ali, Bahia vai perder, o Santos vai perder, então tem que seguir nessa linha para conseguir sair O ali problema da é a zona de gente rebaixamento. perder também. Vai perder também, só que aí você vai ter que manter uma Porque eles estão Regularidade. Eles têm falado que a nota de corte, a pontuação de corte normalmente, né, da queda, quem fizer 45 pontos fica. Só que parece que esse ano eles estão colocando a 42, 43 pontos, porque a briga está muito baixa. O nível técnico está baixo, então eles falam que a briga é intensa, não, porque o nível técnico está muito baixo. Então a pontuação pode chegar aí. O Cruzeiro está com 26 pontos. Vamos supor, falta 20 pro Cruzeiro, né? 20 pontos pro Cruzeiro chegar aos 11 46. rodadas. 11 rodadas. 66. Vamos supor, o Cruzeiro com 6 vitórias, 7 vitórias, chega na pontuação para não cair, né? 21 pontos, chega a 21 pontos, fica tranquilo. 7 vezes 3, 21. Tô bom de conta, Juliano? Tá bom, mas depois que eu comecei a fazer conta aqui do Pouso Alegre, eu desanimei, viu? Então vou Sempre parar faltava 5 rodadas, faltava 4, tinha que ganhar 2, faltava 3, tinha que ganhar 1. E por fim, não ganhei nenhum. E no final, né? Deu ruim, Juliano. Mas Final. Maravilha, gente. Campeonato Brasileiro passado a limpo? A limpo. A limpo, limpinho? Vamos direto? Vamos Passado. direto. Podemos ir direto. Vamos pra onde? direto. Vamos direto. Direto tomar uma água pro intervalo. Ah, tá bom. Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta. A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre facilita a sua vida. É que aqui tem o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Quer ajuda para fazer seu currículo? Tá em busca de emprego? Precisa emitir documentos? Tudo isso e muito mais tem no CAC. O CAC é da Câmara, o CAC é do povo. Bora que bora, e agora com curiosidades do esporte. Curiosidades do esporte com esse fenômeno chamado Juliano Finamur. Ô, Juliano, não parabéns, fiz gol velho. na final. Recebeu a comenda no Noi Naná, tem que dar os parabéns ao obrigado. vivo pra ele, Certo. né? Parabéns. Pra ele. Obrigado, Guilherme. Muito bom. Muito obrigado. Curiosidades, Juliano Finamur. Agora, comendador Juliano, por favor. Comendador então Juliano. tá certo. Que honra. Maravilha. Curiosidades do futebol, nós, igual a semana passada, vamos trazer curiosidades do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E hoje falando do maior e do menor público Oh, maravilha. do Campeonato Brasileiro até hoje. Maior com certeza foi no Maracanã. O maior foi no Maracanã, Guilherme. Já, né? Quem será, hein? Posso falar? Pode falar. Flamengo e Botafogo. Não. Não? Não. Então errei. Flamengo, o maior público do brasileiro é da final do Brasileirão de 83. Opa. Flamengo e Santos teve 155 Nossa mil senhora, mas é gente pra... pagantes. Deus amado. 155 mil Isso aí até a hora que conseguiu contar. É verdade. 83. Depois o cara cansou. A gente A pega catraca trava, os caras que pulam catraca, porque antigamente era aquelas roletas, né? Era as Vai roletas, entrar. é verdade. Aí ficava contando o público. Só lembrando, né, que na final da Copa de 50 teve 200, mais de 200 mil. 203 mil. Eles acreditam, né? Caramba. Foram 178 mil pagantes. Isso daí, você tirar uma foto aérea do estádio, tá parecendo TV fora do ar. Mas é muita gente, né? Tem o segundo o segundo público. Foi piada. Foi uma comparação. Aí, ó. Beleza, né? O segundo, foi uma comparação meio Esdrúxula. esdrúxula. Melhor palavra. Vou tomar água aqui. O segundo maior público é a semifinal
entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, No Maraca. que teve a chamada invasão corintiana, que o Corinthians estava na fila para ser campeão, e lá foram 146 mil Já pra você ver. torcedores Dizem que tinha quase mais de 50 mil torcedores do Corinthians. do naquele- Corinthians. Um dos maiores deslocamentos da Sim. história de torcedores de um lugar para o outro. Depois do Japão. Depois teve o Japão, né? Agora, E o menor? o menor público. Imagina você assistindo, não é de muito tempo atrás, não. Um pouco. 1997. Ô, louco. Ah, Foi esses dias Uma aí. rodada do Campeonato Brasileiro teve Ano que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. 55 pagantes. Nossa senhora. E qual foi o esse? jogo? O último jogo do Pouso Alegre aqui pela série Teve C, 500 e tanto. 200 e poucos pagantes. Mas teve 500 pessoas. Agora, você pegar 55 pessoas pagaram ingresso em 97 foi o jogo da para fé. assistir, não foi. Foi Juventude Portuguesa. Nossa, mas também. Portuguesa É. de São Portuguesa Paulo? de São Paulo. Juventude Em 97, a Portuguesa de São Paulo. Foi em 97 mesmo que o Português de São Paulo. Não, desculpa, foi mais no início da década de 90 que fez a semifinal, fez a final contra o Grêmio. Foi em 94. Acho que foi em 94. Ah, se não tinha o me engano. Denner. Tinha o Denner. Não, o né? Denner O não. Denner antes. Não, o Ele Denner já tava no antes. Vasco? Não, o Denner já tinha ido pro Vasco, mas o Denner já tinha até falecido. Ah. sabe? É. O Denner já tinha falecido no acidente. Quem viu a portuguesa, hein, galera? Quem viu, porque. Quem sabe, cara. Tá É, voltando. Tá voltando Vamos aos poucos. torcer. O Canindé tá sendo utilizado, Sim. com, né? O Pará tá lá, né? O Pará tá lá. Olha só. Ele só fala isso, o né, Pará falando tá lá. coisa boa do time. Nossa, Deus do céu. Não, mas é um cara Ele tá como conhecido. diretor Cara jogando? Não, aí? jogando. Nossa Tá jogando. senhora. Lateral. Grande Pará. Acha que é o Zé Roberto, né? Vai Lateral jogar tá bem até- servido. O Zé Roberto jogou, aliás, né? teve o clássico das Corinthians estrelas. e Real Madrid. E o... Estavam falando que tava com medo do Corinthians ganhar e falar que era o terceiro mundial, né? O pessoal tava Não dizendo. duvido não, velho. Você me desculpa, Mas- né? A única coisa que eu vi de interessante nesse jogo foi o Vampeta caindo, né? O Vampeta caindo, nossa. O jogo e foi o Zé 2 a 2, Roberto né? com Opa. 39 anos. 30, Mais de 40. 40. Não, 49. 49 anos. 49, o Zé né? Roberto. O Zé 49, Roberto, ele o Zé jogou Roberto jogou até os até 45, 45, cara. E Será que a gente sabe, fininho, né, velho. que Ele o jogou 80 minutos nesse jogo. o Zé Roberto com 49 anos tá fino, tá no shape. Será que é Nery ou fake Nery? Eu acho que É Nery. Porque ele já tem um histórico aí, sim, né? não, ele sempre correu. Zé Roberto, nós iremos te Musculação. julgar. Nary. Mas foi Corinthians É e um Real exemplo. Madrid. Foi. Corinthians e Real Madrid. Real Madrid. Master, mas foi. Mas por que o Zé Roberto jogou? O Zé Roberto. Ele jogou no Real Madrid, né? Na época. Ele jogou no final dos anos 90 no Real Madrid, quando Jogadores. era patrocinado pela Kelme. Kelme, nossa. Sávio jogou no Real Madrid também? Sávio jogou, jogou, jogou né? muito no Real Madrid. Esteve no jogo Camisa Jogou 9, muito, filho. Tá uso. achando que... É. Ele jogou na época que o Ronaldo, ele jogava com a 9 e o Ronaldo jogava com a 11 lá. Eu Sim, lembro sim. certinho. E depois ele foi jogar no La Corunha, né? Aí eu me sabe? lembro. La Destruiu Corunha. no La Corunha, La Corunha, também, que é. foi... Foi onde que ele virou rei da Espanha, né? Sabe, jogou muita bola. muita O que bola. queimou ele foi aquele ataque Tá aqui seleção do Flamengo, Celeflá, né? Mundo, né? Edmundo, Romário, Sávio. Que timaço. É. Mas não deu nada. Maravilha, Juliano Final. Maior e menor público do Campeonato Brasileiro. Show de Semana bola. que vem tem mais curiosidades. Muito Semana bom. que vem tem mais, muito mais pra você. Daqui a pouquinho a gente volta. Mentira, porque agora narrações inesquecíveis. Narrações inesquecíveis. E agora chegou, a gente achou que não ia chegar Olha mesmo do Vasco, só, né, velho? por isso que tá chovendo em Pouso Alegre nesse momento, Bravo. Choveu. O que que... Estamos gravando o programa, né? Pra Então, quem tá acompanhando aí, tá chovendo. Tá chovendo. Vai que não tá chovendo, não. O povo vai falar, oi, deixar oi. bem claro, né, que o Onde programa é que- gravado na parte da tarde. Onde que esses meninos estão, né, que tá chovendo? Estamos ao vivo na TV Câmara, agora 2h24 da tarde. Ô, Guilherme, por favor, Oi. Vasco da Gama narrações Chegou a hora. inesquecíveis. É sua hora de brilhar. Ah, eu esperei tanto. Eu esperei tanto esse momento. Vocês foram resolver fazer por ordem alfabética. Eu me lasquei e fiquei por último. E a gente só descobriu que você ia se lascar depois, cara. Não foi intencional, juro por Deus. Não, eu sei.
Nós não somos... Podia fazer por ordem de título. É, Ia estar na frente de muita gente. Muita gente, muita gente. Mas, falando em ordem de título, vamos hoje relembrar o último título do Vasco do Campeonato Brasileiro, o quarto título do Vasco, Campeonato Brasileiro de 2000, ainda chamava João Avelange. Copa João Avelange. E curiosidade, Juliano, o jogo foi no dia 18 de janeiro de 2001. Por quê? Jogo de volta, não sei. Posso falar por quê? Eu Vale. lembro. Ah, bom, ele não vai lembrar. Você porque lembra teve sempre, um- porque ele não quer falar. O na campeonato. Ele sabe. Ele não quer falar. Sabe. O que Ou não acontece? O Eurico foi um grande dirigente, né? O Eurico Miranda, ele foi sensacional. Ele fazia o que queria lá no Rio de Janeiro. São Januário, no jogo da volta, né? Foi 1x0 pro São Caetano. No primeiro jogo. O primeiro jogo foi 1x1 1 a 1. e no Maracanã Sim, 3x1. não, aí teve o segundo jogo, né? Ia ter o segundo jogo. O jogo nem chegou a começar. Por quê? O Alambrado. O São Januário entupiu de gente. Isso. E o Alambrado caiu, né? Confusão e torcedor no campo e jogador no meio do campo também. Decidiu-se passar esse jogo, né? Na verdade, o pessoal quis que o São Caetano fosse campeão brasileiro na época, pelas regras da época que o Vasco teria que perder por WO. Isso, por seria não mais ou dar- menos assim. por não dar segurança aos torcedores, mas aí o Henrique Miranda, aquele jeitinho brasileiro de ser, né, Mesmo conseguiu que transformar o jogo, mudar o jogo para janeiro Janeiro. de 2001 No Maracanã. no Maraca. Então, e aí assim, não vão tirar o mérito do Vasco, não, porque o Vasco tinha o senhor time. Senhor time, nossa Era senhora. um timaço. E Mas teve uma aconteceu curiosidade, pode falar aqui, estamos Bravo, em narrações, mas porque, pode falar curiosidade. antes de ir para as narrações, é porque é o seguinte, na época tinha uma briga muito grande entre Globo e SBT, Sim. porque a Record ainda não estava na fatia da frente ali, ficava Isso. bem atrás. Então era Globo e SBT. Como a Globo fez todas as críticas ao Vasco, da questão de repente ser justo o Vasco perder os pontos, coisa Sim. assim, o Eurico Miranda Ficou bravo. bravo com a Globo, o que ele fez? Eles fizeram uma estratégia para ninguém saber que no último jogo o Vasco seria patrocinado pelo SBT. Só na hora pra ver. E é uma coisa que está dentro do regulamento. Não pode ter patrocínio de TV, emissoras de TV. Porque e a rádio. Globo era detentora do da transmissões dos jogos na época, né? 100% de todos os Isso. jogos. E ela colocou como regra de contrato isso que o Juliano falou. E tem mais um detalhe, chegou em janeiro, o Romário estava machucado e ninguém sabia se ele iria para aquele jogo ou não. Tanto parece que esconderam a escalação, não deram a escalação antes do jogo. E na hora que vai subindo ali, aparecendo na ponta ali do vestiário, o Galvão Bueno, ele vem pro jogo, é o Romário do SBT. O Romário tá lá com o símbolo do SBT nas costas, Gigantesco. no short. O short no peito, né? O outro dia, eu lembro direitinho, você olhava no jornal, era só, na final do Brasileiro, na época Copa João Avelange, só deu SBT. Né? E deu o Vasco, que venceu. Marketing, meus amigos. É o marketing. Marketing, Isso aí ficou na meus história. amigos. Eles queriam brincar com o Euricão. Mas tirando tudo isso, né? Porque vale a pena que tenha um contexto, a gente vai se lembrar Maravilhosamente. disso aí. Maravilhosamente. Curiosidade. Lembrado pelo Juliano, e foi um jogo também. Muito bom. O São Caetano na época E tava voando. esse sim, quem Tava viu, voando. viu, né? Esse sim. Quem Esse viu, viu. porque acabou mesmo. O São Caetano Uma pena, acabou. uma pena. Acabou, infelizmente. O Anacleto Campanella, né? Anacleto Campanella, quanto jogava tempo eu não lá. ouvi esse nome? Como é que chama? O Ademar metia gol de falta, lembra? Ademar. Tanto é que ele foi jogar na NFL. Como é que chama o cara que faz field goal, que faz aquele chute? O cara acho que que entra só pra chutar Eu não no sei, field não, goal. lá. quarterback eu acho que é o cara que arremessa. É o chutador. Eu faço a Chutador. mínima ideia. O Ademar foi jogar na NFL É mesmo? só pra chutar, só pra você entender a potência Olha do chute só. dele, cara. Eu lembro certinho. Field disso. goal é quando você faz o gol chutando. Isso, passa pelo passa, Y então, lá. aí ele entrava Só pra meter, só pra descer a acertar bicuda. no Y, né? Que moral, Jogou Ademar. os dois maiores futebols da história. Exatamente. E ganhou dinheiro lá, meu Ah. amigo. Ganhou mais dinheiro que se fosse jogar o futebol brasileiro. Então esse jogo foi sensacional. Foi um jogo maravilhoso também, né? Que o Vasco ganhou, sagrado. 3x1, os dois Juninhos. Os dois Juninho Só pra você Pernambucano, ver. Juninho Pernambucano. Paulista. Romário. Aí que depois o São Caetano fez gol com Adãozinho. isso? Adãozinho. Adãozinho, se eu não me engano, foi de Tinha pênalti. o Adãozinho, tinha Adãozinho. esquerdinha. Tinha Esquerdinha. E depois o Romário
fechou o caixão, fechou o 3 a caixão 1. 3-1 com narração Como é que ele chama? J. Júnior. Está apitando o Márcio Rezende de Freitas. Começa o jogo no Maracanã. Começa a decisão, Vasco da Gama e São Caetano. Euler. Romário levantou, Juninho, tirou lá o Serginho. Agora é o Daniel. 29 minutos do primeiro tempo. Decisão da Copa João Avelange. Juninho rolou, posição legal. Vai sobrar para ele outra vez. Juninho Paulista. Romário ajeitou. Gol do Vasco! Juninho Pernambucano. 29 do primeiro tempo. Na segunda finalização do Vasco contra o gol do Silvio Luiz. Bola preparada pelo Romário. Juninho Pernambucano. Veja aí que o goleiro do São Caetano não podia fazer absolutamente nada. Veja outra vez a preparada do Romário. E aonde entra a bola do Juninho Pernambucano. 1 para o Vasco, 0 para o São Caetano. O que impressiona também foi a precisão do lance, né? Quer dizer, a bola chega no Romário. O toque de primeira rápido, preparando na medida, quer dizer, como se fosse colocada com as mãos, né? E o Juninho chegou batendo, escolhendo o canto, colocou lá em cima com toda a sua competência, quer dizer, foi um lance maravilhoso que resultou num gol maravilhoso que pode aí dar até o título ao Vasco da Gama, que deu mais um passo rumo ao título. Caetano sobe com tudo, mas infelizmente para ele, São Caetano não conseguiu com as finalizações marcar, né? Olha o Ademar. Tá difícil ali pro Ademar. Rolou atrás. Adãozinho ajeitou pro pé direito. Bateu! Gol do São Caetano. Adãozinho. 36:40 do primeiro tempo. Cortou pro pé direito e mandou uma bola indefensável pro goleiro Elton. Você está vendo outra vez aí o lance. Como ele pegou bem na bola. Não deu para o Elton. Empata o São Caetano aqui no Maracanã. Vamos ver de novo o lance agora para o outro ângulo. Olha, o Adão corta para a direita. Acredita e bate. Veja onde entra a bola. E o Elton ainda chegou a tocar na bola, Gaúl. A distância era grande também, mas a velocidade. Foi uma bola muito rápida. Você viu com toda a explosão que tem o Elton. Chegou nela, mas não o suficiente para tocar lá para fora, né? Quer dizer, a bola tocou no seu dedo e acabou entrando pelo peso que ela teve naquele momento. O Paulista e o Romário. Euler. Vai explorando aqui pela direita o Euler. Tem o Juninho lá dentro, ó, bola para ele. Juninho Paulista recebeu, o Romário tá lá, marcado pelo Japinha. Japinha e Romário. Romário tá rolando atrás, tá chamando pro jogo lá o Jorginho Paulista. Ameaçou bater pro gol, meteu pra área, Romário ajeitou, Juninho na esquerda pro Jorginho, bateu! Gol do Vasco! Jorginho Paulista. 39, que jogada bem trabalhada pelo Vasco, tudo da preparadinha. E o Jorginho Paulista em posição legal. Ele manda cruzado para fazer 2 Vasco, 1 São Caetano. O jogo pegou fogo, Gaúl. É verdade, você vê bem claro aí, total liberdade. O time do São Caetano marca muito mal. Por isso que tem que apostar, não há outra alternativa, senão no seu potencial ofensivo. Tem que fazer 3-4 para garantir uma vitória, porque fatalmente a sua defesa toma muitos gols. E aqui nesse jogo, estamos aí com uma possibilidade enorme de termos aí mais 3, 4 ou 5 gols no jogo. Jorginho Paulista, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, J. Júnior. Tá aí o Jorginho. Paulo Miranda. Tava marcado ali, caçado pelo Daniel. Paulo Miranda. Fez a jogada com o Juninho. Meteu na frente pro Romário. Se arrumou o Romário. Vai bater pro gol. Saiu o goleiro. Gol! Romário. 7 minutos do segundo tempo no Maracanã.
Levanta a galera do Vasco. Romário recebeu a bola do Juninho. Foi pra dentro da área. Você tá vendo aí o lance, ó. Escapou do Serginho. E aí executou o goleiro Silvio Luiz. 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano. E nos 3 gols do Vasco da Gama, 3 vezes o Juninho participou do lance. É claro que no segundo gol, o Romário deu o último toque antes da finalização, mas a bola partiu do Juninho também. Agora, é aquele negócio, Jota, ele não pode receber. Quer dizer, quando recebe, a gente sabe que 90% a possibilidade de acontecer alguma coisa importante como o gol. Quer dizer, é um gol importante, o Vasco dá mais um passo rumo ao título. Ele mesmo determinou. Levantamento para a área do Vasco, vai terminar a Copa João Avelanche, vai terminar o Brasileirão, bateu Ademar, o Elton acompanha, tiro de meta para o Vasco. O Márcio agora deve pegar a bola e terminar o jogo. Vai buscar a bola o Márcio Rezende, acabou o Brasileirão 2000, o Vasco é campeão. 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano, no Maracanã. Saudade de um tempo que não volta. Guilherme. Quem disse que não... Pode voltar, Pode. Guilherme. Agora viramos SAF, Guilherme. E a nossa situação está Tá lá do mesmo embaixo. jeito. É difícil. Mas é um jogão, foi um jogão de futebol, tirando essa São Caetano, essa loucura que foi, né? O futebol brasileiro sempre teve, né, essas loucuras no meio da temporada. Mas é o futebol brasileiro com futebol maravilhoso. O Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, que time, cara. Elton no gol. Elton também. Como é que chama o goleiro? Goleiraço? Do Vasco? É. Elton. Não era o Carlos Elton. Germano? Carlos Germano. Não, era o Elton já. Já era o Elton? Era. Já era o Elton, né? O Carlos Germano tava na reserva, eu acho, do Elton. É, porque eu acho que o Carlos Germano ele já foi mais dos anos 90. Dos anos 90, ali isso, no final de 2000 ele já... Ele ganhou aquela Sul-Americana contra o Palmeiras. Sul-Americana, né? Na época não era Sul-Americana, era Mercosul. Mercosul. Não, Mercosul já era o Elton Já era o Elton também. O Carlos Germano foi Nossa, campeão da Libertadores e do 97, do Brasileiro. Brasileirão de 97 contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras também. Que história, tá Tinha vendo? uns time- O Vasco tem história, Tinha uns gente. timinhos mais ou menos aqui no Brasil nos anos 90. Não, né? anos 90 Era Brasil era o dominando a puro América. futebol brasileiro, né, Juliano? É nessa época aí que tinha o Odivan também. Odivan, Mauro Galvão, Caneleiro, Odivan. Caneleiro, O Mauro Odivan Galvão. tem a história Mauro Galvão. do... Pra mim, ele e o Gamarra são os caras os melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, na minha opinião. Gamarra? Jogando no futebol Ah, tá. brasileiro. O Gamarra, o Paraguai? Paraguai que jogou muito no também. Corinthians. Gamarra era... Ele é suspeito pra falar, mas o Gamarra... Não tomava cartão. O Gamarra, ele disputou acho que não sei quantas Copas do Mundo sem levar um cartão amarelo. Igual o Felipe Lan, da Alemanha também. É igual o Felipe, eu achei que Só você que ia ele falar era- Felipe Melo. É igualzinho. Não tem o que tirar. Não tem que tirar. Ai, Mas o Mauro né? Galvão também, ele foi campeão da Libertadores Mauro com o Grêmio Galvão, também, o né? Grêmio, jogou no Grêmio e no Senhor Vasco. zagueiro, Não, né? Senhor zagueiro. Eu lembrei do Odivan porque tem aquela história curiosa que eles falam, né? Que quando ele começou a jogar e pediram o comprovante de endereço, falaram pra ele, acreditou, ele tirou uma foto da casa dele. A primeira selfie da história, será? Tirou uma foto da casa dele, mostrando, é ali. Ai, meu Deus do céu, é mais ou menos por aí. Quem conta essa? Amaral. Amaral. Olha pra você ver, né, velho? Uma curiosidade pra fechar, eu tenho a camisa do Vasco 2000. Oh, 2000 e 2000. 2000. Não tem o SBT lá atrás, Não. Tem só o As se todo branco fosse assim. Se todo branco fosse É original assim. porque do SBT foi só da final, né? É, só da final. Maravilha, gente, né? Tá vendo como sempre, né, a alegria do rádio Pouso Alegrense está nesse programa, Câmara Esportes. Nós somos até gente boa, né, galera? É bonzinho. A gente fala tudo até umas coisinhas boas aqui. Rapazinho bonzinho, né? Maravilha, tchau então, meninos bonzinhos. Abraço, Até bravo. a próxima. Um abraço, comendador Juliano, pra você que nos acompanhou. Até a próxima, valeu. Lembrando, lembrando, semana que vem, programa Opa! de número 100. Próximo programa será Chegamos a 100 programas. 100ª edição. E vamos deixar Beleza, prometido aqui que vai ser um programa especial, só com os erros de gravação.
Não. Mentira. A gente mesmo. não erra, é mentira. É, mentira. A gente não Só erra. bastidores? É porque só bastidores. Ai, meu Falha Deus, que nossa. medo. Não, É. mentira. Tá tudo brincadeira. arquivado lá, Bravo? Tá pior que tá Vamos tudo essa, arquivado. uma semana dá pra gente Dá. colocar tudo. A gente, né, coloca isso na segunda de noite e na terça cedo, todo mundo pra rua, né? É. Se colocar, vai. Mais ou menos por aí. Galera, obrigado mesmo. Abraço. viu? Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.